Com que acusações Jesus foi condenado? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos professando a nossa fé, onde? Nas verdades que a Igreja recebeu dos apóstolos, eles que receberam de Cristo, verdades que orientam a nossa caminhada, que devem optar nossas decisões de cada dia. E a pergunta de hoje é: com que acusações Jesus foi condenado? E a pergunta de número 113 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica: com que acusações Jesus foi condenado? Nós sabemos que os judeus não tinham poder de condenar. Quem tinha poder de condenar era o poder romano, Pilatos. Mas os judeus tinham que levar uma acusação séria, que Jesus, e aliás, que fosse levada em conta por Pilatos. Mas, se proceder todo aquele processo de julgamento, de condenação e crucificação na cruz, que era a morte mais vergonhosa, Jesus se fez o último na cruz. E foi Jesus acusado especialmente, primeiro, por agir contra a lei. A lei era o grande patrimônio do povo de Deus. Está aqui alguém que age contra a lei, diziam eles. E em segundo lugar, Jesus também foi condenado por agir contra o templo de Jerusalém. O templo tão grande e tão majestoso. E o que Jesus disse dele: destruí este templo e eu o construirei em 3 dias. E eles pensaram: mas que absurdo! Como ele vai construir esse templo que levou anos? Mal sabendo que Jesus falava do templo que era o seu corpo. E em terceiro lugar, a terceira acusação de uma outra coisa contra Jesus. Diziam que ele, ou melhor, que os seus ensinamentos iam contra a fé do Deus único. Por quê? Porque Jesus dizia e se proclamava filho de Deus. E como se perguntavam, então, há 2 deuses? Deus Criador, aquele que adoramos, aquele agora, este que se diz filho, isto é, uma blasfêmia. Por tudo isso, pedíamos e pediam a condenação de Jesus. O entregaram à morte para que fosse crucificado, para que fosse realmente humilhado. Aquela morte mais dolorosa, não só de mais sofrimento físico, mas também de sofrimento moral. Era a pior morte, a morte mais vergonhosa, a cruz. Mas na verdade, atrás da condenação de Jesus estava quem? O nosso pecado. O nosso pecado, o seu pecado, o meu pecado. E foi o nosso pecado que realmente condenou Jesus Cristo. Esta é a verdade. Esta é a verdadeira causa da paixão. Esta é a verdadeira causa da morte de Jesus Cristo. E isto Pedro deixou bem claro que no dia de Pentecostes, Pedro teve a coragem de dizer: vós o matastes. Muitos daqueles que estavam ali escutando Pedro no Pentecostes nem estiveram lá no alto do Calvário. Mas para Pedro era claro o pecado, o nosso pecado, é aquele que havia levado Jesus à morte. O restante foi a causa próxima. Fez com que Pilatos aceitasse aquela proposta e até, eu diria, muito covarde. Porque ele, Pilatos, não queria ficar contra o povo, que ameaçava que ele, Pilatos, era amigo de quem? Era amigo de quem, que se não fosse amigo, era contra César. Pois mais do que aquelas acusações, atrás da condenação de Cristo, estava quem? Estava o teu, o meu,
o nosso pecado. Por isso, mais do que julgar outros, temos que bater em nosso peito, dizendo: eu me reconheço pecador, que a tua salvação, o teu sangue, caia sobre mim. Por quê? Porque eu sou um pecador. Santa Faustina nos desperta dizendo: se o coração humano soubesse. Por que será que o coração humano persiste tanto no pecado? Dizia ela. Teríamos nós descoberto quem é Deus? Volte então como filho, aceite este amor, esta graça. Converse com Ele sobre a sua história. Grite para Ele, grite a sua existência. Ponha sobre Ele seus fardos. E Ele, como um pai apaixonado, não se esquecerá de você. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.